Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de arte e hoje a gente vai falar sobre as funções estéticas da arte. Você já parou para pensar como a arte é importante no seu dia a dia? Por que os artistas produzem? Seria apenas por beleza, por uma questão estética, ou seria para emocionar, denunciar, ou até transformar a sociedade? Então é sobre isso que nós vamos descobrir na nossa aula de hoje. Acompanhe comigo na nossa tela. Então, as funções estéticas da arte, ela é para a gente aprender um pouco sobre como a arte ela se apresenta no nosso meio. Então, ela não é apenas nas galerias, nos museus, ela está nas roupas que vestimos, nos filmes que assistimos, nas músicas que a gente ouve e até nos filtros das redes sociais. Quem aí nunca usou esses filtros, né? Então observe a obra da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Mesmo pintada há mais de 500 anos, ela ainda desperta curiosidade e emoção, mostrando que a arte atravessa o tempo e continua viva em nosso cotidiano. Você vê aí também uma obra a Guernica, né, de Pablo Picasso, que também traz toda uma reflexão sobre a questão da guerra. Então, assim, a arte ela está no nosso meio e ela tem diversos papéis na sociedade, inclusive do belo. Seguindo, a gente traz aí mais um conceito sobre a função estética da arte. Vamos observar essas obras que aí estão. Olha, quando a gente fala de função estética, nós estamos falando sobre a beleza, a forma, a harmonia e as emoções que a arte desperta. Aqui vemos obras de Kandinsky, Monet, Beatriz Milhazes, e cada uma dessas obras, elas usa cores, formas e movimentos para nos provocar sensações. E elas não querem explicar nada, apenas fazer você sentir. Então vamos observar uma de cada vez para que você consiga entender um pouquinho do que a gente está falando aqui sobre a estética da arte. Olhando aqui para a obra de Kandinsky, essa aqui, ó, Composição Oitava. Olhando para essa obra, vamos imaginar por que usar, né? Ela é uma pintura abstrata, com formas geométricas, tem cores vibrantes e ritmos visuais. Qual seria a função estética? Buscar provocar emoção e prazer visual quando você olha, pela combinação de formas e cores. E ela mostra que a arte não precisa ter uma narrativa para ser significativa. Porque essa aqui ela é uma obra abstrata. Então, as obras abstratas, elas trazem sempre esse conceito mesmo de fazer você observar, você sentir diversas emoções ao observar a obra e, ao mesmo tempo, fazer com que você compreenda que não precisa de uma narrativa para que você produza uma obra. Nem sempre ela precisa ter uma narrativa ali que você consiga, ao observar, já definir o conceito, a história que está sendo contada, né? Vamos para a próxima obra, então, que é de Monet, Ninféias. Olha, essa obra aqui, de 1915. Essa obra, por que usar? As séries de Ninféias são estudos de luz, cor e atmosfera. E a função estética o foco é na beleza da natureza e da pintura. Então, mostra a arte como contemplação. Essa é uma das funções estéticas dessa obra. É fazer com que você consiga contemplar a natureza e, ao mesmo tempo, a beleza da pintura. Claro que aqui você não vai conseguir enxergar ela num tamanho amplo, que lhe dê toda essa contemplação, mas você tem aplicativos ou
plataformas que você consegue ver ela de uma forma com mais luz, com mais qualidade, você vai ter essas sensações melhor ainda quando a gente pode observar essa obra em um museu, não é? Vamos para a próxima obra, que é a de Beatriz Milhazes. Essa obra aqui, por exemplo, que você está vendo, ela é uma artista brasileira e a artista, ela com essas obras abstratas, coloridas, né, e ornamentais. Esse é o sentido do uso dessa obra, por ser uma obra abstrata, colorida e ornamental. Então, muito provavelmente, as pessoas utilizam essa obra como quadros, né, em paredes, painéis. Então, essa é a função do usar, né? E a função estética, rica em formas e cores tropicais, bem brasileiro, né? E ela mostra como a arte contemporânea brasileira também busca o prazer visual. Inclusive, é bem característico das obras brasileiras as cores tropicais. A gente vê aqui nas obras de Beatriz Milhazes, mas a gente vê também nas obras de Romero Brito, que ele também traz muitas obras figurativas e traz também as abstratas com essas cores bem tropicais, né? Então, uma pintura abstrata pode não contar uma história, mas encanta pelas cores e formas, e essa é a sua função estética. Então, vamos para as principais funções da arte. A função número 1, que é a função estética. Ela foca na beleza, na harmonia, na forma e na emoção. E tem como objetivo despertar prazer e contemplação. E aí, à sua direita está a Noite Estrelada, de Van Gogh, que você conhece essa obra, porque a gente já trouxe ela aqui em outros momentos, não é? Para que você pudesse observar essas obras em diversas funções, não é? Então, você teve essa oportunidade de conhecer essa obra aqui. Então, a função estética, ela tem como principal objetivo proporcionar prazer visual e emocional. E essa obra, ela é uma obra abstrata e ela representa, né, pessoas, representa aqui a natureza, as noites estreladas, né? Então, tem essa função contemplativa que foi criada para admirar. Vamos seguir aqui com mais uma função estética da arte, que é a função histórica. Aqui, nós estamos observando a obra Café, de Portinari, que está ligada a um registro dos trabalhadores rurais no Brasil e revela aspectos sociais de uma época. Então, assim, a arte funciona como um documento visual da humanidade. Então, ela registra e narra fatos do passado, mostra costumes, culturas, lutas e conquistas, não é? Assim, a gente tem Tarsila do Amaral, que também registra momentos históricos, principalmente no Brasil, e outros artistas que trazem a sua obra com essa função histórica também em alguns momentos. Ainda das principais funções da arte, vamos aqui observar essa função social, que faz denúncia, né, às injustiças, questiona a sociedade, provoca reflexões. E aqui eu trago Mundano, que é um artista brasileiro e que faz várias críticas com relação às questões ambientais. As suas obras normalmente trazem provocações e reflexões a respeito da questão ambiental.
Ele, por exemplo, ele usa o grafite para falar sobre problemas como a desigualdade, o meio ambiente e os direitos humanos. Então, a arte social, ela tem esse objetivo de despertar a consciência do público. Então, quando o artista quer expressar um sentimento profundo e pessoal, qual seria essa função estética? Vamos lá. Então, é a função expressiva, a função de número 4. O artista comunica emoções, sentimentos, angústias, desejos, e é essa função em que a obra Melancolia, de Edvard Munch, traz aí e representa para vocês. Melancolia. Observa essa obra aí à sua direita, que a expressão do personagem, ela transmite tristeza, inquietação, e essa função é a função expressiva da arte, comunicar emoções internas do artista. E às vezes a obra não quer explicar, ela apenas quer sentir, né? Ela quer que você também consiga sentir exatamente essa expressão que o artista propõe. Mas nem sempre o artista está apenas expressando a sua alma, né? Às vezes ele quer transformar a sociedade. E aqui eu trago mais uma vez Chico Buarque, trazendo ele nessa condição de função política, que é uma das principais funções estéticas da arte, que é a arte como forma de protesto, engajamento e resistência. E aqui a obra é Cálice. Ouça aí para você observar a letra dessa canção e fazer essa referência com a função política, uma das funções estéticas da arte. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil. Então, essa obra Cálice, ela tem essa função política, não é? Então, assim como ela, tem outras obras que você pode, inclusive, acessar as nossas referências, que a gente sempre disponibiliza na nossa plataforma e no final daqui da nossa aula, para você conhecer outras obras que têm também essa função política. Porque agora a gente vai falar de uma outra função, de um outro lado, que a arte também pode ser uma forma de conexão com o sagrado, e é essa função religiosa que você vê aí na sua tela. A função religiosa, ela representa crenças, deuses e rituais. Então, a obra que você vê aí do Aleijadinho, que é localizada lá em Minas Gerais, mostra os passos da paixão de Cristo e tinha como função emocionar e fortalecer a fé dos fiéis. A arte, nesse caso, não é apenas estética, mas ela é espiritual. E a arte também pode ensinar. E quando a gente traz essa deixa aqui de que a arte ela pode ensinar, nós estamos falando de qual função estética da arte? Da função pedagógica. Então, a função pedagógica tem como objetivo transmitir ensinamentos e valores. E muitas pinturas históricas, né,
foram criadas para educar a população sobre fatos importantes, como esse que nós vemos aí na sua tela à direita, não é? Que é uma obra que representa, né, o processo de independência, e ela fica lá no Museu Paulista, em São Paulo. Então, essa obra, ela relata um momento importante e nos ensina de forma visual, tornando o aprendizado mais significativo. Então, quando a gente pensar em arte, a gente precisa pensar nessas diversas funções que ela traz. A função estética, a função pedagógica, a função espiritual, religiosa, a função política. Então, ela tem essa dinâmica, né, dessas funções, e que depende muito de como o autor dessas obras está se colocando dentro dessas funções, tá bom? Agora que você já viu sobre essas 10 funções que a gente trouxe aqui para você na nossa aula de hoje, nós vamos para a nossa atividade. Está preparado? Consegue aqui resumir através do que você aprendeu durante esses minutos que a gente esteve aqui falando sobre funções estéticas? Você consegue responder aqui a nossa primeira questão? Então vamos lá. Diz o seguinte: você observa um mural de grafite mostrando pessoas recolhendo lixo do rio e a frase "A Amazônia pede socorro", pintada em uma parede próxima à escola. Essa obra foi criada para deixar o muro mais bonito e colorido. Letra B, contar uma história antiga da cidade. Letra C, alertar sobre os problemas ambientais e incentivar mudanças. Letra D, representar um ritual sagrado dos povos indígenas. Ou letra E, ensinar técnicas de pintura para os moradores. Considerando que a gente falou aqui sobre as 10 funções estéticas da arte, em que condição se encaixaria essa pintura, né? Esse grafite feito pedindo "A Amazônia pede socorro", né? Com esse recado. Então, vamos para a nossa resposta. Você já anotou aí no seu caderno, printou no celular e marcou a resposta correta, porque é a letra C. Alertar sobre os problemas ambientais e incentivar mudanças. E essa função é a função social, que é buscar conscientizar, provocar reflexão sobre o cuidado com o meio ambiente. Então, gente, olha, na nossa próxima pergunta diz o seguinte: durante uma aula de história, o professor toca a música "Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores", de Geraldo Vandré. Ela é famosa, então composta na época da ditadura militar. Essa canção, ela representa, letra A, função estética por ser agradável ao ouvir, prestem bem atenção. Função social por retratar a vida dos camponeses. Letra C, função histórica por contar um fato passado. Letra D, função política por incentivar a luta e a resistência. Letra E, função religiosa por abordar fé e crenças. Algumas você já consegue ir eliminando aí, né? Ela não é uma função estética, embora ela seja agradável de ouvir, não é? É uma música que eu não vou dar a dica agora para você, mas você já conhece essa canção e com certeza vai saber a resposta, mas ela não é uma função estética, ela também não é uma função religiosa. Então fica aí função política, função histórica, nós estamos nos referindo aqui sobre ditadura militar, não é? E também a função social. Vou deixar vocês com essa pulguinha atrás da orelha para poder me dar a resposta correta. E vamos lá então, que o nosso tempo está passando. Mas veja aí, a resposta correta é a função política, embora remeta ao passado, mas ela naquele momento a função da música era uma função política, a função estética era política, porque ela foi usada como um instrumento de protesto e resistência ao regime autoritário do período da ditadura militar. Então, nesse caso, naquele momento, ela foi usada com a função estética política, certo?
Acompanhou direitinho aí a nossa aula de hoje, que a gente trouxe falando sobre funções estéticas da arte. A gente apresentou aqui 10 funções estéticas para que você pudesse entender que o autor, né, no momento em que ele produz a sua obra, ele produz com um cunho, com um objetivo, e aí são diversos objetivos, diversas funções que essas obras se apresentam na sociedade, e a gente precisa compreender um pouco para quando a gente for a um museu, a uma exposição artística, a gente entender o porquê daquela obra está sendo representada de tal maneira, tá bom? Então vamos para o nosso resumo da aula de hoje. Vocês perceberam como a arte é multifuncional? Então, nós apresentamos aqui as funções estéticas, que não foram só 7, foram mais de 7 funções, né, estéticas. Nós falamos sobre a estética, a histórica, a social, a expressiva, a política, a religiosa e pedagógica, né? E cada obra tem um propósito, e é isso que chamamos de função da arte, tá bom? Trouxe essa obra para que você pudesse apreciá-la mais uma vez, embora você já tenha visto aí por diversas vezes na capa dos livros didáticos e também na biblioteca da sua escola, Anne Frank, né? Essa obra aí é bem grandiosa e super conhecida. Nós estamos aqui apresentando também para você a referência que a gente usou para a produção da nossa aula de hoje. Pode acessar a nossa plataforma, clicar nesses links e conhecer um pouco mais a respeito do que a gente trouxe na aula de hoje, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu acesso à nossa aula, e a gente se encontra na próxima. Até lá!